pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela de Sociologia do J Explica e essa é a nossa aula de número 14, cujo tema é identidade de gênero. Já vou te dar a dica de se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma aula. E na descrição aqui do vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você encontra essa e outras apostilas. Inclusive essa apostila conta com 11 exercícios de vestibulares, inclusive do Enem. Vamos lá então para o nosso tema? Hoje a gente vai falar sobre identidade de gênero e eu trouxe uma frase que é: ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade sem perder a própria identidade. Diversidade e identidade serão palavras que a gente vai falar bastante na aula de hoje. Vamos começar então com a seguinte pergunta: por que eu tenho que estudar identidade de gênero? E para começar, todos nós somos seres sociais, mas possuímos um conjunto de características que só a gente tem e acaba diferenciando a gente dos outros. Ou seja, estamos todo mundo junto, mas temos características que nos diferenciam dos outros. A isso a gente dá o nome de identidade. Essas características tornam a gente único e caracterizam quem a gente é. E o ser humano, ele é diverso em classe social, em religião, em idade e inclusive em gênero também. Quando a gente nasce, é designado pra gente um gênero que é de acordo com o nosso sexo biológico. E de acordo com esse gênero, junto vem um pacote, que é um conjunto de características que serão aceitáveis socialmente de acordo com o gênero que foi imposto pelo sexo biológico. Porque na nossa sociedade é assim que a gente define gênero. Porém, a construção de o que é ser homem, o que é ser mulher, não é biológico e sim social. E o conjunto de características do que é ser homem ou do que é ser mulher vai se modificar em cada cultura e cada sociedade. Bom, a gente também deve acrescentar que biologicamente não se definem os comportamentos do que é masculino e do que é feminino, porque essa definição ela vem através da cultura. Então, sexo é algo biológico, mas o gênero é algo construído culturalmente, socialmente. O gênero, ele também não se define somente pelo sexo, sim como a pessoa ela vai se perceber e vai se expressar no mundo. Esse tema que nós estamos falando, gênero e sexualidade, ele é visto como tabu pela sociedade e muitas vezes o que é diferente é alvo de violência. Mas, gente, a gente sabe que a sexualidade, ela faz parte do ser humano. Então, estudar o tema é também um processo para a gente entender o outro. Porque, lembra que eu falei? Cada um tem um conjunto de características que vão formar a sua identidade. E a própria Organização Mundial da Saúde fala que o gênero, ele tem implicações na saúde da pessoa ao longo da vida dela. Então, só para a gente entender por que a gente tem que estudar gênero, porque quando a gente nasce ali com o nosso sexo biológico, automaticamente já é colocado um gênero na gente. E junto com esse gênero vem um pacote chamado papel social, que são as normas que são esperadas que a gente tenha em sociedade. Então, o sexo biológico, vamos definir ele agora, né? Vamos para esse próximo tópico. Como o nome já diz, ele faz referência às características biológicas e anatômicas que a pessoa ela tem ao nascer. Órgão genital, cromossomos e hormônio, por exemplo. A gente pode ter pessoas do sexo feminino, que são pessoas que nascem com vagina, pessoas do sexo masculino, que nascem com pênis, ou em alguns raros casos, pessoas intersexuais, que elas têm os genitais ambíguos ou ausentes. Então, o fato de ser homem ou ser mulher vai muito além de nascer com um determinado genital, porque além dos atributos físicos, também existem aquele pacote que eu falei do papel social, que são comportamentos e regras sociais que determinam as características de ser homem e ser mulher dentro da sociedade e cultura. Então, dessa forma, a gente é socializado com esses papéis sociais e esses padrões de gênero que são impostos pela nossa genitália quando a gente nasce. Existe aí também uma expectativa da sociedade para que você cumpra esse papel social, ou seja, que você tenha atitudes, expressões e ações adequadas para o que é ser homem ou ser mulher. Inclusive existem trabalhos, cuidado com a família e os filhos, roupas, a atração física, que são esperadas, né, por serem desempenhadas dentro de cada papel social. E esse papel social acaba sendo definido pelo sexo biológico dentro da nossa sociedade. Bom, então o que seria identidade de gênero? Gente, a identidade de gênero já é uma experiência pessoal,
uma experiência interna, uma experiência individual. E cada pessoa vai ter sobre ela mesma e também as relações que ela vai manter com os outros gêneros. Então a gente tem que explicar nesse tópico que identidade de gênero não depende do sexo biológico, mas vai depender de como a pessoa ela se percebe no mundo. Porque a identidade de gênero, ela vai ter a função política de falar sobre diversidade, mas algumas sociedades ocidentais ainda tratam com muita violência o tema. Bom, e essa identidade ela pode ser o quê? Ela pode ser uma identidade binária, e quando a pessoa ela é binária, ela se reconhece em algum dos papéis sociais, seja homem ou mulher. Porém, existem pessoas que são não binárias, que elas não se sentem confortáveis em nenhum desses dois papéis. A gente também, além da identidade de gênero, a gente tem a expressão de gênero. É como o ser humano vai expressar publicamente a sua identidade de gênero. Através do quê? Do nome, da roupa, do cabelo, dos comportamentos, da voz, da forma como ele vai interagir com os demais, a unha, enfim, a forma como ele vai externar a sua identidade de gênero. E essa expressão também nem sempre está em consonância com o sexo biológico. Por exemplo, quando a gente vê um homem que pinta as unhas ou uma mulher que raspa o cabelo, por exemplo. Tá, beleza, entendeu até aí. Mas o que vai determinar esse gênero, né? Como que determina o gênero de alguém? Não tem uma resposta para isso porque não tem um fator determinante. Aprendemos sobre o nosso gênero durante a vida toda, porque a gente, primeiro, é ensinado, né, a ter aquele gênero segundo a nossa genitália, segundo o nosso sexo biológico, mas também ao longo da vida a gente muda essas formas do que é ser homem, ou do que é ser mulher, ou qualquer outro papel social. Então o gênero ele é uma construção. Falar desse tema é delicado, mas é importante que tenha esse debate, porque é uma forma de respeito e democracia, para que todas as pessoas tenham o direito de existirem e, além de existirem, terem suas existências respeitadas. Bom, quanto aos gêneros, né? Quantos gêneros existem? Bom, tem divergência, porque junto com os gêneros a gente pode considerar as expressões também. Então, junto com identidade de gênero, dá pra gente considerar expressões de gênero. Por exemplo, lá em Nova York são reconhecidos 31 tipos de gêneros e no Facebook tem 52 opções de gênero, por exemplo. Mas as principais que eu trouxe são cisgênero. Cisgênero, gente, é aquela pessoa que se identifica com o seu sexo biológico. Ou seja, nasceu mulher, foi identificada com o gênero de mulher e se identifica com isso. Já a pessoa transgênero é a pessoa que se identifica com um gênero diferente do seu sexo biológico. A pessoa não binária é aquela pessoa que ela não vai se identificar inteiramente com nenhum dos gêneros. Então a sua expressão de gênero não está limitada nem ao masculino nem ao feminino. Esse termo ele é como se fosse um guarda-chuva que pode abarcar outros tipos de identidade de gênero também. A gente tem o agênero, que é a pessoa que não se encaixa em nenhum dos gêneros, e a gente tem o gênero fluido, que é uma pessoa que tem o gênero que ele pode mudar de tempos em tempos. A gente também tem que falar sobre um negócio que foi criado, que é a tal ideologia de gênero, que foi um termo aí criado por alguns líderes políticos para criticar os estudos dos projetos que defendem o respeito à diversidade de gênero. Pessoal, é muito importante isso porque aqui no Brasil, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos e somos o 5º país do mundo com mais mortes violentas de mulheres, o tal do feminicídio. Vamos falar também um pouco sobre orientação sexual. Gente, a orientação sexual é diferente, né, de identidade de gênero, porque a orientação sexual, primeiro que é um termo que veio substituir o tal da opção sexual, já que a gente sabe que sexualidade não é uma escolha, e sim algo que é desenvolvido durante a vida, e a orientação sexual é a forma como os indivíduos eles vivem e expressam a sua sexualidade, a sua afetividade. É a direção, é a inclinação do desejo afetivo, do desejo erótico que uma pessoa tem. Então, assim como a identidade de gênero, a orientação sexual também tem alguns tipos. A gente tem a heterossexualidade, que são pessoas que sentem atração pelo gênero oposto. A gente tem a homossexualidade, que são pessoas que sentem atração pelo mesmo gênero. Nós também temos as pessoas bissexuais, são pessoas que sentem atração por 2 ou mais gêneros. Lembrando que a bissexualidade também é como se fosse um guarda-chuva que vai abranger outros tipos de orientações sexuais, como por exemplo a pansexualidade e a polissexualidade. E nós temos também pessoas
assexuais que não sentem atração sexual. Lembrando que até 1990 a Organização Mundial da Saúde ela considerava a homossexualidade doença e apenas em 2018 a transexualidade foi desconsiderada doença. Por último, gente, eu quero falar para vocês que a sexualidade, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, é um aspecto central do ser humano ao longo da vida, porque a sexualidade ela engloba sexo, as identidades, os papéis dos gêneros, a orientação sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade e também a reprodução. Embora a sexualidade ela possa incluir todas essas dimensões, nem todas elas são sempre experimentadas ou expressas, tá? E a sexualidade ela é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. Por que eu estou falando sobre sexualidade? Porque a sexualidade é a união de todos os tópicos que a gente abordou hoje. Pessoal, muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a próxima aula.